estarmos aqui novamente nessa tribuna para abordarmos um tema essa noite bastante preocupante entre as famílias, entre os jovens e entre até as crianças nos dias de hoje. E o tema escolhido, um tema livre para essa noite, vai falar sobre as drogas, os jovens fora das drogas e a parte que nos toca, a parte que é de nossa responsabilidade, do nosso comprometimento espiritual, moral, diante desse problema tão grave que estamos enfrentando nos dias de hoje. Então, quando tudo vai bem na família, na vida dos nossos filhos principalmente, e as pessoas dizem que os pais têm muita sorte por ter filhos maravilhosos, exemplares dentro de casa, obedientes. Mas quando alguma coisa sai errada, sai fora dos trilhos, aí vem a acusação. Você deve ter errado como pai ou como mãe diante da educação dos seus filhos. Essa definição simples e, de certa forma, até bastante injusta, elas são frequentes nos dias em que nós vivemos. Quando tudo vai bem, a gente recebe os parabéns, né? As coisas saem fora do nosso controle, é culpa da mãe, é culpa do pai. E, por incrível que pareça, muitos pais tendem a não valorizar a educação que dão aos seus filhos. E com isso, o imenso esforço que os pais muitas vezes têm que fazer, e fazem com certeza, para a educação dos seus filhos, para que cresçam de forma sadia, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. E quando as coisas não saem como era o previsto para o pai e para a mãe, aquela pergunta vem que não quer calar. Quantas vezes até nós já fizemos. Mas aonde foi que eu errei? E um enorme ponto de interrogação atrás desse questionamento. Então, meus irmãos, diariamente nós somos bombardeados pela mídia, pelos jornais, enfim, todas as áreas de comunicação, por inúmeras notícias. E, na maioria das vezes, nós temos percebido que essas notícias não são as melhores que chegam até as nossas casas. Como trabalhar isso, então? Como nós trabalharmos essa questão dessa disseminação da mídia dentro dos nossos lares? Seria um momento bastante importante para que os pais, nesse momento, usassem dessa mídia que chega até nós para ajudar no desenvolvimento, conversando com os seus filhos, como ele resolveria essa questão se acontecesse com ele determinadas coisas. Então, queiramos ou não, mesmo nós, às vezes, muitas vezes, sendo contra aquelas notícias que chegam dentro de nós, é uma forma de nós conversarmos amigavelmente com os nossos filhos, questionando a respeito como se resolveria essa questão, como você enxerga essa questão para você. Nós sabemos, porém, aqui é uma parte bastante interessante, que nós nascemos, que todos nós renascemos naquelas circunstâncias em que são necessárias ao nosso desenvolvimento espiritual. E isso é muito importante nós termos em mente, que aquele lar em que nós recebemos os nossos filhos, onde estão os nossos pais, os nossos familiares antepassados, é exatamente aquela família que está ali, muitas vezes, para resgatar débitos do passado,
para aprendermos a crescer, a evoluir espiritualmente uns com os outros. Mas também nós somos pegos de surpresa, né? Porque quando nós estamos, o nosso objetivo nessa vinda na Terra é nós evoluirmos espiritualmente. E quando nós nos deparamos com algum problema com os nossos filhos e nos vemos muitas vezes impossibilitados naquele momento de resolvermos as questões, nos pega de surpresa também o questionamento que os nossos filhos fazem. Como é que eu vou encarar o meu pai e a minha mãe? Como é que eu vou dizer para eles que eu entrei para o mundo das drogas? E aí, quando eu falo drogas, são todas conhecidas e que nós vamos ver no slide também daqui a pouco. E um dos fatores, então, que impede esse desenvolvimento ou que causa uma grande turbulência nas mentes das nossas crianças e dos nossos jovens, destaca-se a rejeição. E essa rejeição, ela pode acontecer dentro do nosso lar, dentro da escola. Hoje é muito comum o bullying, né? E isso pode trazer para a criança se sentir bastante rejeitada na sociedade como um todo. E isso vem trazer ao jovem, à criança também, sérios problemas emocionais. A família, todos nós sabemos, ela exerce um grande papel, um importante papel na formação do caráter do jovem e da criança. E essa foi uma das conclusões, eu pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei uma pesquisa que um sociólogo fez no Rio de Janeiro, na favela de Acari, o sociólogo Dário de Souza e Silva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a questão central desse sociólogo foi saber quais os motivos que levam os jovens às drogas. E por conseguinte, aqui na nossa cidade, até esse índice não é tão assim alarmante, grave, mas nós vemos no Rio de Janeiro, São Paulo, como esse problema das drogas leva automaticamente ao grande índice de criminalidade. Para tal, foi feito um estudo comparativo do perfil desses jovens que caminharam para este mundo com outros que, a despeito, viveram a mesma realidade de pobreza, de violência também na favela, e que não enveredaram por esse caminho das drogas e dos vícios. Os resultados mostram haver pouca diferença entre esses dois grupos, mas uma coisa que chamou bastante atenção do sociólogo foi a questão da presença, nesse segundo grupo, de figuras familiares que eram vistas como uma referência moral para o jovem. Mas, infelizmente, nós sabemos que a nossa realidade hoje, em questão das famílias, está bem diferente de alguns anos atrás, né? Então, muitas vezes, a criança, ela não tem o pai em casa, não tem a mãe, ou não tem os dois, né? Nem pai nem mãe. Então, essa referência de alguém responsável, que tenha uma referência moral para a criança, que possa ser substituta, como um tio querido, né? Uma tia querida, bem exercem uma grande responsabilidade sobre as crianças, irmãos mais velhos, padrinhos, também os educadores, especialmente os educadores da área espírita. E talvez muitas dessas figuras familiares ou desses educadores
nem saibam o tamanho do peso na formação moral dessas crianças e jovens. Eles são as referências morais que fazem a diferença na formação de um homem de bem. E segundo nós podemos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, há uma abordagem muito importante a respeito, o título é Sede Perfeitos, as várias qualidades que devem integrar um homem de bem. Mas eu encontrei aquela que talvez mais se adapte a esse momento em que nós estamos vendo. Esse homem de bem, nessa formação intelectual e moral do nosso jovem, é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Então, vejo que é importante, isso nós temos sempre em mente, né, é nós buscarmos corrigir sempre as nossas imperfeições. Ninguém é perfeito. Se nós estamos nesse mundo de provas e expiações, é porque ainda nós temos muito que caminhar, nós temos ainda muito que evoluir, muito que progredir, para que nós possamos avançar as outras etapas da nossa vida, da nossa existência espiritual. Importa, porém, que se assuma esse papel com aguda consciência do que isto representa para o jovem, ou seja, o de ser um modelo inspirado no modelo maior que é Jesus. O que faz a diferença é o amor que se tem para oferecer a essas crianças, a esses jovens, aos nossos filhos. É ele, a vacina que irá defender o jovem das doenças sociais. Sugere o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Após a Tempestade. Por outro lado, também nós vemos hoje, também divulgado na mídia, né, a exuberante propaganda a respeito dos indivíduos que vivem buscando remédios para quaisquer pequenos problemas, sem o menor esforço para vencê-los através dos recursos mentais e atividades diferenciadas. Então, acho que o remédio, procurando um remédio mais forte, vai resolver todos os problemas. Mas nem sempre isso acontece. E esse estímulo, então isso produz estímulos nas mentes dos jovens para que façam o mesmo e se utilizem de outro tipo de drogas, aquelas que transformaram em epidemia, que avassala a sociedade e ameaça de violência e loucura. Não vamos aqui generalizar esses fatos, dizer que todos os jovens que estão dentro dos nossos lares têm essa possibilidade de se tornarem jovens dependentes químicos de qualquer fator, mas sim com o objetivo de nós nos precavermos com atitudes positivas e atitudes eficientes. Nós vamos ver, então, rapidamente, quais seriam as drogas que exercem, assim, uma maior influência dentro dos nossos lares e com os nossos jovens. O que nós temos observado hoje, né, é o alcoolismo desenfreado, tanto com os jovens, os meninos e as meninas também. A gente tem percebido bastante um grande índice de meninas, de jovens, usando de forma inveterada, sem controle nenhum, o álcool. Então, o alcoolismo desenfreado, sob disfarce de bebidas sociais, levando os indivíduos a estados degenerativos. Tinha que ser degenerativos, né? Perturbações de várias ordens, torna-se fator
predisponente para as famílias seguirem o mesmo exemplo, particularmente os filhos, sem estrutura de comportamento saudável. Então, a melhor forma de você seguir determinada coisa é o exemplo. Então, quando os jovens se deparam, não só na sociedade, mas principalmente dentro dos lares, esse hábito do uso de forma indiscriminada do alcoolismo, com certeza vai trazer um grande prejuízo para os nossos jovens. O tabagismo destruidor responde pelas enfermidades graves do aparelho respiratório, criando dependência irrefreável, transformando-se em estímulo nas mentes juvenis, que são porta de acesso a outras substâncias químicas mais perturbadoras. Então, às vezes começa com a curiosidade, né? Um amigo lá começou a fumar, vou experimentar para ver que gosto que tem, como que é o negócio, e acabam gostando da brincadeira, por incrível que pareça. Aí nós temos a utilização da maconha, sob a justificativa de não ser aditiva, ou seja, aquela que não vai prejudicar, que não vai fazer mal nenhum, não vai causar problemas com outras substâncias, apresentada como de consequências suaves e sem risco de maiores prejuízos. Cria no organismo estados de dependência, abrindo as portas para a utilização de outras substâncias mais pesadas, causando distorção da realidade. Então, a maconha causa uma impressão negativa, uma falsa impressão de que a pessoa está se sentindo bem. Mas quando passa o efeito da droga, ela cai em desespero, cai em angústia, e isso vai se tornando cada vez maior esses sintomas. Então, nos alerta Joana de Ângeles, nessa psicografia de Divaldo Franco, em Adolescência e Vida. Mas nós temos visto também que a ciência hoje está pesquisando para alguns casos de doenças degenerativas o efeito da maconha usada de forma medicinal com acompanhamento médico para alguns casos graves. E, inclusive, hoje à noite, se eu não me engano, vai passar um programa a respeito desse uso da maconha de forma medicinal. Conflitos de qualquer natureza, que não deixam também de ser prejudiciais à saúde do jovem e da criança. Constituem os motivos de apresentação falsa para que o indivíduo se atire ao uso de substâncias perturbadoras, hoje ampliadas com barbitúricos, a heroína, a cocaína, o crack e outras drogas que vão aparecendo a todo momento e que nem mesmo a gente sabe, na verdade, a quantidade dessas drogas que estão aparecendo cada dia com um nome diferente e cada vez mais potentes. A rebelião. Não faltam, então, os conflitos na criatura humana, principalmente no jovem, que além dos fatores de perturbação referidos, sofre a pressão dos companheiros e aliciadores. Para o jovem, o que menos importa nessa idade é ouvir os conselhos de pai e mãe. Aquilo que eles mais dão atenção, que eles ouvem, são os companheiros.
aqueles que falam a mesma língua, aqueles que têm o mesmo pensamento, e mesmo até aqueles aliciadores desses vícios, né, que fazem com que a criança passe a usar em uma quantidade cada dia mais, se comprometendo a sua saúde e comprometendo também a parte financeira, muitas vezes, da família. Nós já presenciamos alguns casos em que o jovem, para sustentar o seu vício, acaba vendendo tudo que há dentro da casa, deixando muitas vezes a família desprovida de tudo dentro de casa e completamente na miséria. A rebelião contra os pais como forma de vingança e de liberdade. A fuga das pressões da vida que lhe parece insuportável, juntamente como distúrbio emocional. Então, quando o jovem não é aceito na sociedade, principalmente aqueles que são acometidos, que sofrem de uma forma mais intensa o bullying, é um passo, é uma fuga para que encontre, infelizmente, nesse caminho das drogas, o acolhimento que ele diz estar precisando. Mas nós vamos ver que isso é um ledo engano, né? Que em todo esse conflito e fuga pelas drogas, o amor desempenha papel fundamental, seja no lar, na escola, no grupo social, no trabalho, em toda parte, para evitar ou corrigir o seu uso e o comprometimento negativo. Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 9, que com certeza Deus perguntará àqueles que dispõem de alguma autoridade: que males evitaste? Que progresso nós facultamos aos nossos jovens ou às pessoas que estão à nossa volta? Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Por isso, quando o que está em jogo é a própria vida, e principalmente a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos jovens mais chegados, quer sejamos os pais, quer sejamos os professores, os educadores espíritas, ou qualquer outro significativo que na linguagem da psicologia para a criança ou para o jovem é aquela pessoa que faz a diferença para esse jovem, que consegue chegar até ele através de uma palavra, através do diálogo. Vale a pena o esforço para fazermos corresponder a figura real que o jovem idealiza nesse outro significativo, a figura real, a figura idealizada. Vale a pena dedicarmos parte do nosso tempo para com eles conviver, fazendo-os ver que tudo o que diz respeito às suas vidas nos interessa e muito, estreitando cada vez mais os laços de confiança e de amizade. Nós estaremos, por certo, nos tornando pontos de referência fundamentais no rumo que eles irão tomar. Não é uma tarefa fácil. Ninguém disse que seria uma tarefa fácil. Exige que sejamos os nossos próprios olhos e, ao juízo alheio, pessoas íntegras e dignas de respeito. Na tentativa de dialogar com o filho sobre a forma de ocupar o tempo livre, sempre é possível discutir alternativas que incorporem valores nos quais nós acreditamos. Por exemplo, pertencer a um grupo de jovens e, por que não, o grupo da evangelização espírita. O esporte, a atividade voluntária e o engajamento em projetos comunitários
que são ações que permitem ao adolescente desenvolver os sentimentos de pertencimento a um grupo. Essa é a palavra de ordem de hoje em dia. O jovem tem que se sentir pertencente a um grupo, ele tem que se sentir ali acariciado, amado, recebido por aquele grupo que vai fazer toda a diferença para o emocional, para o psicológico desse jovem, dessa criança. O adolescente tem um idealismo natural. Nós sabemos que todo jovem, ele é participativo, ele é muito criativo. Se ele for colocado à prova para desempenhar determinada tarefa, com certeza ele irá fazer, irá desempenhar com muito afinco. E acima de tudo, na relação com os filhos, é importante assumir uma atitude honesta e coerente. Os pais têm as suas limitações e não é necessário que estejam o tempo todo expondo-as, mas também não adianta fingir que não se bebe nunca, que não se fuma nunca, se for este o caso. Servir de exemplo para os nossos filhos e para os jovens não significa não ter comportamentos a serem revistos, mas significa, acima de tudo, mostrar para os jovens a nossa disposição em nós mudarmos. Nós temos que ser exemplos diante das dificuldades e que muitas vezes são enfrentadas para fazê-lo. Vamos utilizar todos os recursos para levar o jovem a abrir o coração e falar como está se sentindo. E muitas vezes nós não damos essa oportunidade para os jovens. É só dentro de casa, é o pai que manda, a mãe que manda, e o jovem tem pouca oportunidade de falar e colocar os seus pensamentos. Mas não adianta nós sentarmos num sofá, olhando um para o outro e dizer, vamos conversar. Com certeza não vai sair nada, porque o jovem já vai perceber ali naquela sentada no sofá, vem coisa pesada. Vamos escolher uma ocasião propícia, oportuna, vamos escolher um passeio, uma volta no jardim, né? Com certeza o diálogo vai fluir. Mas toda ajuda e terapias... Desculpe, vou pegar uma água. Mas toda ajuda e terapias colocada à disposição do jovem, está falhando a garganta, só lograrão êxito se ele estiver disposto, o jovem, a cooperar com o tratamento, vigiando os seus pensamentos e vigiando os seus atos também, afastando-se das más companhias, aquelas perniciosas, e acreditando piamente na bondade divina. Pedir ajuda a Jesus, aos benfeitores espirituais, que estão sempre prontos a ajudar. Elevar sempre o pensamento em prece. Nós sabemos do efeito da prece, que tem um valor inestimável diante dos problemas que nós enfrentamos. De todos nós. Não só o problema das drogas, que é um problema grave na sociedade hoje, mas nós podemos contar com essa providência divina, com a ajuda de Jesus principalmente. Sempre estará ao nosso alcance, desde que nos decidamos a alcançá-la. Nos adverte o espírito de Ranieri, indiferenças não separa. Importa, porém, nós
de forma nenhuma abandonarmos o jovem à sua própria sorte. Nós temos que pensar que, sabe, não se trata de um antigo companheiro, de um pai, de uma mãe, de um filho, que nós deixamos pelo caminho em outras encarnações. Agora é a nossa vez, é a nossa responsabilidade. Coloquemos em prática o amor maior de Jesus, que veio como exemplo, amando a todos os seus irmãos e perdoando, principalmente, as faltas de todos e nos perdoando, principalmente, a fim de que possamos evoluir o mais rápido possível. Desculpem o engasgo aqui. Muita paz a todos e boa noite.